Boa tarde a todos. O meu nome é Carlos Nogueira Vinagre. Eu sou o CIO da Ocean Retail Portugal. Tenho 47 anos, tenho 25 anos de experiência a trabalhar ao nível de consultoria. Trabalhei muitos anos numa empresa de telecomunicações. Tenho experiência também a trabalhar internacionalmente, nomeadamente em Portugal, no Brasil e em Angola. E estou na Ocean desde 2017 na área do sistema de informação. Desde o início da pandemia que ela teve início, o principal foco, um dos principais focos que a Ocean teve desde o início foi garantir a preocupação e a segurança dos seus colaboradores. Portanto, nesse sentido, adotou desde muito cedo uma série de medidas que estavam muito ligadas com as diretrizes que a Direção-Geral de Saúde estava a introduzir. Portanto, essas medidas tiveram no sentido fundamental de proteger um pouco as equipas, através da utilização de equipamentos de proteção individual, através de acrílicos nos pontos de pagamento, através de reforço sinalética, gelos de limpeza, promover muito o trabalho de remoto em todas as funções que eram possíveis, isto por forma a garantir que nós continuaríamos a operar o mais normal possível dentro deste período que de todo não é normal, para fazer a tal proteção, como eu disse, dos colaboradores e garantir aquilo que nós queremos, que é também a segurança dos nossos clientes e que nós conseguimos manter um fluxo contínuo de produtos em loja para os nossos clientes poderem comprar da forma mais simples possível e da forma mais segura possível. Okay? Tivemos muita preocupação também de garantir muito a parte da não descontinuidade daquilo que era a nossa operação, tendo em conta este cenário que nós estamos a passar neste momento. Uma das medidas que fizemos foi focar muito aquilo que é a operação nos atores ou nas áreas críticas que, de facto, traziam valor para não só o cliente, por um lado, mas também, por outro lado, que protegessem o cliente. E, portanto, o que nós tentámos fazer foi uma simplificação de uma série de processos que nós fazemos, e, portanto, neste cenário, mais contingência para proteger os próprios colaboradores, não os fizemos, por um lado. Por outro lado, tudo o que é equipas que pudessem trabalhar de forma remota, nós promovemos imediatamente o trabalho remoto, e nós, em cerca de uma semana, colocámos todas as pessoas, por exemplo, da sede a trabalhar remotamente em casa, garantindo as mesmas condições como se trabalhassem diretamente na sede, em termos de tudo tem a ver com o acesso ao sistema de informação, toda a parte de performance, etc. Ao nível de loja, tivemos que fazer uma série de ajustes, muito naquilo que é a proteção do colaborador, ao nível da sua segurança, por forma a garantir que ele se sente seguro a prestar o seu serviço e a fazer o seu trabalho, por um lado, e também para transmitir, de alguma forma, essa segurança para os nossos clientes, não é? E, portanto, tudo tem a ver com a componente que eu referi há pouco, de garantir o distanciamento social em loja por parte dos clientes, garantir a parte toda da segurança e de limpeza ao nível dos postos de atendimento aos clientes, com algumas limitações que tivemos que ter, nomeadamente nos balcões de atendimento que temos nas lojas ao público, que alguns deles tiveram que fechar pontualmente, e alguma reengenharia do serviço e dos produtos que teríamos que colocar à venda. Foram todas ações que nós tivemos que fazer, não é? E, portanto, isto por um lado. Por outro lado, deslocámos algumas equipas para picos de vendas e para picos de volumes que estamos a ter em algumas áreas mais concretas, nomeadamente na área alimentar, que nesta fase da pandemia trouxe um aumento um pouco inesperado ao nível dos volumes e ao nível da procura por parte dos clientes, e tivemos que também fazer aqui algum rearranjo ao nível das escalas dos colaboradores, ao nível dos mercados em que trabalham, para garantir o fluxo de loja e de abastecimento aos nossos clientes, em termos de produtos, é o mais normal possível. Bom, antes de mais, durante este período houve uma forte pressão de tudo o que tinha a ver com o comércio eletrónico. Portanto, o comércio eletrónico teve, de facto, um boom significativo e exigiu que nós tivéssemos que ter efetuado uma série de medidas que, de uma forma muito rápida, por forma a garantir o serviço ao cliente, não só medidas ao nível
da componente tecnológica, das plataformas que suportam toda a parte do comércio eletrónico, mas também de tudo o que tinha a ver com as próprias equipas e a própria operação do supply chain, para garantir que tínhamos a adaptação necessária para poder continuar a abastecer os nossos clientes daquilo que era a oferta que eles procuravam. Em termos de futuro, nós pensamos que vai continuar a haver uma pressão muito grande ao nível do comércio eletrónico, ok? A abertura que vai ser efetuada ao nível das lojas e daquilo que vai ser feito do processo de desconfinamento nos próximos tempos será algo que vai ser feito de forma gradual, portanto não vai ser feito um bing bang e, portanto, vai ter que ter alguma contenção e vai ter que ter aqui algum tipo de controle com algumas limitações. Portanto, a oferta e a abertura daquilo que era o cliente do passado face ao cliente tradicional não vai ser feita de uma forma imediata e não sabemos se alguma vez ele vai ser exatamente igual como era no passado. Essa é uma das grandes questões que neste momento temos em cima da mesa e que gostaríamos de ter a resposta, mas não temos a resposta. O que nós podemos dizer é que estamos atentos à forma como o cliente vai evoluir e à necessidade que ele está à procura e do seu perfil de compra, digamos assim, e da forma como ele faz as suas compras, sendo que cada vez mais aquilo que nós vislumbramos para os clientes continua a ser um bom serviço, uma simplicidade naquilo que é a sua parte de compra, uma promoção cada vez mais daquilo que são os pagamentos automáticos e a parte das compras em self-service, digamos assim, em que o cliente pode entrar numa loja, pode fazer as suas compras de forma autónoma e pode pagar nas caixas automáticas. E um cruzamento mais da parte dos canais, não é? Portanto, esta parte do desconfinamento vai trazer uma visão que começa a continuar a ter um peso muito grande, porque os clientes que se calhar não eram do e-commerce, e nós temos uma boa base de clientes que não eram clientes da parte do e-commerce, que aderiram ao e-commerce, e que possivelmente vão se manter como clientes fiéis do e-commerce, porque testam o serviço funciona e, portanto, é um serviço que lhes dá comodidade e que eles podem, de facto, cada vez mais massificar para o futuro.